안녕하세요, 혜연입니다. Oi, gente, tudo bem? Tudo bem? Então, hoje a gente vai ver o resto das vogais, a segunda parte das vogais. Na verdade, essas vogais seriam como se fossem ditongos ou hiatos em português. Desta vez eu escrevi um pouquinho diferente porque eu quis colocar ainda as consoantes. Essa bolinha de consoante que tem em todas as vogais, ela é como se fosse um H mudo, bolinha, certo? Então vamos lá. Esse aqui ficaria com som de E. E. Esse aqui, Ye, E, Ye, Wa, We, We, Wo, We, We e U. Mentira. Ui. Mas peraí. Eu tô vendo que algumas coisas são iguais, ou pra mim tá tudo igual. Gente, realmente, estes três, We e We, têm pronúncias iguais, tá? Então como é que eu diferencio? Sonoramente, ou só ouvindo, não dá pra diferenciar, certo? Só escrevendo. Ou gravando quando é que a gente usa vogal, qual vogal, em qual situação. Só desse jeito. Se eu for dar uma diquinha pra vocês, esse we, por exemplo, não é muito usado. Então pra que existe? Quando é que eu uso? Este we a gente usa mais quando for pronunciar palavras em inglês. Daqui a pouco eu já falo alguns exemplos. Então, desta vez eu tentei também pegar de várias letras de músicas, o som que cada um aparece em qual parte e tal, para vocês poderem ouvir em outros lugares, em outras fontes e vocês conseguirem associar, tudo bem? A primeira música que eu escolhi foi da novela, é um OST, que quem canta é a Komi, e tem um trechinho que fala assim, 내 눈을 바라보며. Quando falar né, vocês sabem, alguns sabem, né é meu, tá? E escreve assim. Então, quando a gente fala né, a gente usa este e. Também, outras partes que a gente consegue usar bastante este tipo de e é quando a gente usa verbo 하다, que é o verbo de fazer. Porque quando a gente conjuga verbo 하다, normalmente, em maioria das vezes, ela é conjugada e fica desta forma. He, certo? Inclusive, meu nome, a primeira sílaba é com he. Então, quando você fala 사랑해, ou quando você fala 간직해, ou quando você fala 좋아해, é tudo com este e. E. Então, passando para a próxima, este ye, tá? Gente, é um e, mas você coloca mais um izinho na frente, assim, certo? Daí fica ye. Quando vocês devem ter ouvido bastante nas músicas de K-pop que fala 얘기. Por exemplo, tem música da 2NE1 que fala 이건 겸손한 얘기. Então, quando eles falam 얘기, eles usam este ye. Mas só isso que a gente usa? Não. Ye, este tipo de ye, a gente usa em poucas palavras. Quais seriam então as outras palavras que a gente usaria este ye? Quando for a contração de alguma partícula de indicação, mas a palavra ai. Ai seria criança ou pessoa, assim, digamos. Então, se eu quiser falar i, que significa este, i, ai, a contração disso aqui fica ye. Certo? Se eu quiser usar outra partícula de indicação, por exemplo, que ou 저 com a mesma palavra aí, ele vira que ou che. Em relação a estas partículas, não se preocupem que mais pra frente eu vou
retomar estas partículas e explicar certinho para vocês, certo? O próximo seria este E. Assim, este E, mais fechado, E, usado com essa bolinha, que é o Ian, que é a consoante Ian, a gente usa para partículas de lugar, tá? Normalmente, partículas de lugar. Outros pontos que a gente usa. Nas letras de música, quando eles se referem a você, eles usam ne. Vocês devem já ter ouvido falar também umas frases ou expressões que falam 주세요. Alguma coisa 주세요 ou só 주세요. 주세요 escreve. É do verbo 주다, que significa dar. Então, você fala 주세요 quando você for pedir alguma coisa. Seria referente um pouquinho a um por favor, ou seria... Dá pra mim, por favor. E quando a gente fala 주세요, nesse se, e, a gente usa este e, que é mais fechado. Ah, vocês podem falar, ai, cara, mas eu não tô vendo diferença. Uma explicação que eu peguei uma vez, muito boa, com um professor, é que este E é mais um E de apple. Este E é um E mais fechado de egg. Ou egg é mais aberto. Enfim. Então, este seria de egg, de ovinho. E este seria de apple, de maçãzinho. Então, você pode tentar diferenciar assim um pouquinho. Mas, na hora de a gente falar, quando a gente começa a falar tudo rápido, dentro de uma frase, dentro de uma palavra, a gente começa a embaralhar tudo e é tudo igual. Essas diferenças, gente, que tem entre elas, no dia a dia, não tem importância, porque a gente só fala, a pessoa entende pelo contexto e pela frase inteira. Mas, na gramática, isso é muito importante, certo? Então, quando eu falo que esse aqui é só usado para partículas, esse aqui é... não expliquei, mas esse aqui, por exemplo, é usado para dizer alguma partícula de indicação com a palavra aí e contraído. Vocês sempre têm que escrever desta forma, tá, gente? Então, eu estou falando que não é importante, mas na verdade na gramática é importante. Quarta, próxima, é ye. Este ye, pelo que eu me lembro, assim, também a gente não usa muito, assim. Mas umas palavras que saem bastante nas músicas, que a gente ouve bastante, é 시계. 시계, para quem não sabe, é relógio. 시계. Ou quando você fala 계속. Tem uma música da Wonder Girls que fala 멋진 계속 바라보면 난 waiting. Certo? Então quando ela fala 계속, é continuadamente, tá? E também, nesse caso, a gente usa este que. Ou quando a gente fala antigamente, que escreve assim. Essa parte aparece no vídeo? Tá aparecendo? Uhum. Tem até a música da Ihai, que muitos chamam de Lihai, né? Que ela fala assim... 네 거라는 착각은 그만 예전에 그땐 내가 아냐. Quando ela fala 예전에, esse ye também puxa deste ye. Yeah. Ou, muitas vezes o coreano, quando vai responder sim, numa situação assim de muito honorífico, que você precisa dar muito respeito para a pessoa, a gente também usa ye, em vez de ne. Certo? Próxima. Seria wa. Wa, eu acho que a gente usa bastante, sim, tá? Quando a gente fala 사과 de maçã. Então, esse wa seria realmente uma junção de o com a, só que pronunciado assim numa sílaba só, bem rápido. Então, tentem assim, pronunciem o a, 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 rápido. Então, uma hora você chega no wa. Wa, a gente usa assim com ian mesmo, essa de bolinha, essa consoante de bolinha, a gente usa para dizer com ou junto com, certo? Ou até e. Nos verbos, a gente usa também bastante, tá? Tem aquela música da Vinci, sei lá, que são aquelas duas meninas que cantam super bem. Tem uma música delas que falam assim: 이대로 끝일까봐 영영 널 잃을까봐. Então,
quando elas terminam aquela frasezinha com pá, é assim. Então, é com pá. Eu sei que quando a gente ouve rápido, a gente consegue ouvir mais. Eu sei que quando a gente ouve a música rápida, a gente consegue ouvir mais puxando pra pá do que pá. Mas o correto gramaticalmente seria pá, certo? Eu tenho que parar de falar certo, meu Deus! Próximo seria we. We, gente, é assim, escrito bem assim mesmo, a gente usa pra dizer por quê. Por quê? Mas seria só na pergunta, certo? Não na resposta. Ou, pra quem já sabe alguma palavrinha ou outra de coreano, já deve ter ouvido 돼지, 돼지, 돼지. 돼지, na verdade, gente, é porquinho, tá? Então, quando a gente fala 돼지, 돼지, também a gente escreve com esse 왜. 알았어? Próximo seria esse 왜. Eu sei que é bem parecido a pronúncia 왜 com 왜, mas gramaticalmente olhando, vamos para este segundo 왜. Esse 왜, vocês, quem gosta de K-pop, quem gosta de CNBLUE, yeah! Parei de gostar deles. Não, né? Quem gosta de CNBLUE já deve ter ouvido bastante aquela música 외톨이야, 외톨이야. Então, aquele 외톨이 a gente escreve exatamente assim, 왜. Ou até na música da Tiara, no Love Dub, tem aquela parte que elas cantam 너무나 외로워. Essa parte que elas falam de 외로워 também com 왜. Tá, mas é diferente? Então, quando o CNBLUE canta 외톨이 e quando as meninas da Tiara falam 외로워, na verdade a raiz dela é a mesma, tá? De ser sozinho, alone, forever, forever alone. Tem também, em outros casos, que a gente fala empresa. Empresa na Coreia é 회사. Então, quando a gente se refere à empresa, 회, também usa e. Ah, a gente falando só 회, também significa sashimi, gente. Inclusive, tem uma música de uma banda que é Rumblefish, que eu gosto muito deles. A vocalista é uma menina e os outros integrantes são todos homens. Mas eles têm uma música chamada 너 그렇게 살지 마. Eu vou colocar o link da música depois aqui na descrição, então deem uma olhada. Tem uma parte que ela canta assim. 회사에 바쁜 일이 있다던 네가 왜 여기 있어? 저 파란 셔츠, 저 손목시계. Certo? Ó, aqui dentro desse trecho tem vários que a gente viu hoje, já viu até agora. Por exemplo, 회, para dizer este 왜 de porquê, para dizer este 왜, e que, para dizer esse yeah. Agora, quando a gente vai falar sobre esta vogal, wo, também a gente pode pegar de um trecho da música da Ili, que é outra deusa. Então, tem uma parte da música dela de... não lembro o nome da música. Mas que ela fala assim... 뭘 원해 또 어느새 내 손을 잡아 왜 너답게 또 다른 애 찾아 떠나가라고. Então, quando ela fala 뭘, esse mo, o, certo? É este. Também quando ela fala 원해, também este o, certo? Aqui é a mesma coisa que isso aqui, gente. Eles pegam u com o, tá? Então pronunciem assim o, rápido, que uma hora chega no o. Dentro da música da Eli ainda a gente consegue capturar, pegar outras vogais como e. Aqui é com shioda, então seria se. Então, 어느새. Ou aqui, e, de aquela criança, certo? Aquela pessoa. E aqui o e para perguntar por quê mesmo. Por quê?
Why, baby, why? Agora, este we também é pronúncia we, mas em coreano mesmo, eu não achei, pelo menos nem na internet, palavras realmente coreanas que a gente escreve com este we, certo? Mentira, tem algumas, mas são poucas e são de significados assim muito pouco utilizados. Então eu preferi mesmo dar exemplos com palavras estrangeiras, palavras em inglês. Porque lá na Coreia a gente usa muitas palavras em inglês mesmo. Por exemplo, quando a gente fala wedding dress, coreano também fala, não fala vestido de casamento em coreano. Eles falam wedding dress. Então, quando eles falam wedding, eles usam esta palavra, we. Tanto que tem aquela música do... Não, do Taehyung, que ele canta, certo? Wedding dress. Em outras palavras também a gente usa, por exemplo, shadow, assim, coreano normalmente usa com esse we. Próximo seria we. We é aquela música assim que fez bastante sucesso este ano, que é we are, we are, we are, we are. Então, we significa em cima ou cima. Então, quando a gente se refere a cima, a gente usa we. Outra palavra que também usa do mesmo jeitinho assim, we, é o estômago. Estômago, medicinalmente, a gente fala we. We가 아파요, meu estômago está doente. E por último, 의. 의, tem algumas palavras sim em coreano que a gente usa bastante, como 의자, 의자, cadeira, é 의자, 의자. Agora, quando a gente coloca a palavra quando a gente coloca sílaba sa, ficando 의사, significa médico, tá bom? Ou, se a gente quiser trazer assim uma outra sílaba que não seja com yang, com outra consoante, a gente pode pegar da música do Atom Musician, que tem uma música deles que eles falam assim: 네가 입은 옷무늬가 눈에 띄는 것도 아닌데. Então, quando eles falam 무늬, esse ni é com 의, certo? E 무늬 significa coisinhas de bolinha, listrado. Estampa. Isso, estampa. Então, quando o coreano quer falar estampa, a gente fala 무늬. Então, gente, hoje eu sei que a aula foi um pouquinho assim, meio na louca, tal. Eu sei que pra quem tá começando a aprender agora tá um pouquinho difícil, mas façam assim, peguem a letra de música que eu falei pra vocês, que eu cantei aqui um pouquinho, tentei pelo menos, né? Peguem também o vídeo ou o som, então vão acompanhando e tentem capturar alguma sílaba que use alguma destas vogais, certo? Eu acho que isso ajudaria, sim, bastante, tá bom? Então hoje é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, podem deixar comentários aqui no YouTube, ou no Face, ou no Twitter, que assim que der tempo, assim que der um tempinho, a gente responde pra vocês. Então, por hoje é só. Tchau, gente. Annyeong.